tema de hoje oferecido numa parceria do Instituto Internacional de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE, junto com o nosso núcleo, o Progesa, de Estudos Avançados. O núcleo oferece MBAs, pós-graduação e cursos de extensão em Direito Digital, Sustentabilidade, Empreendedorismo, Inovação. E essa noite a gente recebe o professor doutor Salvador Raza para falar para a gente sobre diplomacia corporativa e a segurança internacional, mito e verdades. Vai demonstrar a importância da diplomacia corporativa em todos os setores, inclusive da segurança internacional. Muito obrigada pela sua audiência. Esse webinar tem aproximadamente 1 hora de duração. Você vai poder participar conosco. Lá no finalzinho, a gente abre perguntas para vocês. Então, aqui no painel de controle tem 2 campos de interação. Um deles é o chat. Você pode fazer comentários através do chat. E se você quiser nos fazer alguma pergunta, use o campo Q&A, que lá no final, então, o professor doutor Salvador Raza, ele responde para a gente as suas perguntas. Se você caiu de paraquedas desse link, convidado por alguém e não conhece a FIA, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouquinho da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino. Temos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, das Américas. Cursos de graduação em administração, também pós, MBA, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. É com muita alegria que a gente compartilha que o World University Ranking da QS, um honroso ranking, apontou o MBA internacional da FIA entre os 100 melhores do mundo, o 2º das Américas e o 1º do Brasil. Também somos consultores e já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos, levando conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos conhecidos pelas pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday em parceria com o IBEVAR, os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL e empresas mais em parceria com o Estadão. Somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa e isso faz a diferença. Bom, essa noite a gente recebe o professor doutor Salvador Raza. A gente precisaria de mais 1 hora, ter bastante tempo para falar sobre todo o currículo dele, mas acredito que se você está aqui, você já deu uma olhadinha. Ele é especialista em governança institucional de segurança e defesa, desenvolveu metodologia do redesenho crítico para reformas em segurança e defesa de vários países, também formulou a sistemática do projeto de força, igualmente utilizada em várias partes do mundo, para reformas de segurança e defesa, sob alto grau de incerteza na relação entre ameaças, objetivos estratégicos e recursos. Participou e liderou de diversas comissões de assessoria do governo dos Estados Unidos para a reforma dos setores de segurança e defesa em mais de 25 países. Elaborou diversas análises de mercado, business intelligence, para empresas de diversos países nas indústrias de defesa aeroespacial, energética, tecnológica, educacional e de sistemas de segurança pública e privada. O professor Raza possui um pós-doutorado nos Estados Unidos em governança institucional, é doutor em engenharia de produção pela COP UFRJ e mestre pela King's College da Universidade de Londres. É oficial da Marinha do Brasil, com extensa experiência operacional, tecnológica e de gestão superior. Entre outras coisas, o doutor Raza é atualmente CEO do Instituto CETRIS, consultor, pesquisador, professor e mentor. Boa noite, professor, é um prazer recebê-lo. Boa noite. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês essa horinha. O tema que nós propusemos, né, que seria
a diplomacia corporativa e a segurança internacional são dois elementos difíceis de se entender exatamente o que significa, e muito mais a relação entre os dois. Então, essa noite eu vou procurar explicar a partir de uma moldura, um quadro conceitual de referência, que eu vou deixar assim de pano de fundo, né? Só vou mantê-lo assim como referência, mas eu vou procurar basear muito em cases. Todos esses cases que ao longo da vida, né, desse tempo profissional, eu fui acumulando, então eu vou procurar pautar em cima de exemplos, tudo bem? Eles são todos seus. Eu volto daqui 1 hora, então, mais ou menos, para interagir com o senhor e com as perguntas dos nossos participantes. Ok. Fique à vontade. Até então, mais. Até mais, então. Bom, então, desculpa. Como eu disse, nós vamos trabalhar em cima de cases, e a maioria desses cases baseados na experiência que eu acabei tendo, né? Bom, sendo assim, eu queria só lembrar que alguns dos cases, alguns detalhes são protegidos por confidencialidade. Naturalmente, eu não posso abrir exposição de detalhes protegidos, não é? E outro detalhe importante é que eu não falo em nome de nenhum governo ou instituição. Esse disclaimer é importante, né, para puxar toda a responsabilidade de tudo que eu disser para mim, né? Outro aspecto importante, antes de nós começarmos, alguns termos são mais complicados, alguns termos são em inglês. Eu vou procurar usar a melhor tradução possível. Alguns termos nem tradução tem, a gente usa no próprio inglês. Mas eu vou procurar fazê-lo com algum grau não simplicidade, mas clareza, procurar dar bastante clareza nisso, né? Bom, então vamos começar com uma ideia do que seria uma conceituação da relação entre a diplomacia coercitiva e a segurança internacional. A gente poderia dizer isso, que a segurança internacional ela vai definir, né, ela vai definir o objeto, ou seja, ela vai definir as dimensões de atuação, ou escopo de responsabilidade, a gente chama, e o alcance legítimo da ação dos agentes e das capacidades que o Estado ou a corporação pode trazer, pode disponibilizar, né? Então, a segurança internacional ela define o objeto, o escopo de responsabilidade e o alcance legítimo das capacidades e competências, né? Então, define esse espaço de competência aonde a diplomacia corporativa exercita funções. Então, a diplomacia corporativa ela tem um exercício de um conjunto de funções que procura atender interesses e prioridades institucionais. Então, a segurança internacional define isso, a diplomacia corporativa atua dentro desse contexto, nas suas mais diversas dimensões, que nós vamos falar, para atender determinadas prioridades institucionais. Então, essa seria uma definição, uma conceitualização relacional. O que deriva daí? Primeiro que os atores principais são os ministérios, né, enquanto uma instituição, e a corporação, o objeto, como instituição também. Então, não nesse domínio, você tem os atores pessoa, eles estão sempre falando em nome da instituição, eles personalizam a instituição. É muito raro você ter uma condição em que na diplomacia corporativa, na segurança internacional, você tem
a pessoa falando em nome dele, né? Não seria isso. Então, esse é importante, você vê que tem, no centro disso tem uma instituição que tem seus interesses e tem as suas prioridades. Então, aí vem, olha, e o que tem ao redor desses elementos? Né? Você tem o que a gente chama de stakeholders. Stakeholders é um termozinho que não tem uma tradução boa, né? Mas o que é o stakeholder? Na definição mais moderna, que é do professor Friedman, ele define stakeholders como todo aquele que tem interesse ou pode ser afetado pelas ações da instituição. No caso, corporação, ministérios, empresas, todos aqueles que personificam. Né? Então, você não quer dizer que o stakeholder é só o de fora. Você tem um stakeholder também interno, o público interno, os interessados que têm êxito, os interessados no fracasso, todos esses são stakeholders. Então, são aqueles que detêm interesse ou podem ser afetados. Um país, por exemplo, que eventualmente fica quieto numa discussão, um ator que fica quieto, ele está interessado e acompanhando esse processo. Né? Então, a mera possibilidade de existir esses stakeholders, vamos dizer, discretos, faz com que os atores estabeleçam um processo formal de trabalho, de negociações, procurando assegurar que, durante esse processo, eles não contrariam interesses de terceiras partes. Então, isso é importante. Então, e onde é que esse conjunto de interações simultâneas acontece? Eles acontecem no ambiente da segurança internacional, que tem 7 dimensões. Né? Os 7 domínios que a gente fala. Né? Você tem o domínio da energia, da segurança energética, segurança tecnológica, o domínio das tecnologias, a segurança ambiental, a segurança geopolítica, a segurança socio-humana, a política econômica e a do conhecimento. Rapidamente sobre elas, eu vou falar só que elas são mais complicadas. Né? A segurança do conhecimento é uma coisa mais moderna, vamos dizer assim, que trata do seguinte: a capacidade da instituição gerar conhecimento, armazenar esse conhecimento e recuperar o conhecimento, e mantê-lo, recuperar o conhecimento. Então, é muito importante hoje porque os países detêm um conjunto, um acervo de conhecimento que é proprietário deles. Né? E ter isso seguro é extremamente importante. Então, quando a gente fala de cybersecurity, é a ação em cima de um objeto, de uma dimensão de knowledge, né? De conhecimento que quer ser preservado. Né? Então, essas dimensões aí estão. Então, onde é que a diplomacia corporativa atua? Ela atua dentro desses 7 dimensões. E quais são as competências maiores dela? Né? O que ela faz? Se você perguntar, bom, o que um ator, uma instituição que exerce as funções da diplomacia corporativa, o que ele faz? Vamos dizer, simplifica isso. Ali faz o seguinte, né? Primeiro, ele está protegendo os interesses institucionais. Ele tem como objeto defender esses interesses, ou dar consecução ao interesse. Né? Ele, nesse propósito, ele tem a função de... Ele faz a gestão política, a gestão estratégica e a construção de oportunidades de empreendimentos. É isso que basicamente ele tem que fazer. Agora, parece simples. Vamos ver rapidamente o que cada um desses quer dizer. E conforme eu for aprofundando, o grau de complexidade iria aumentando muito. Então, eu não vou tratar de todos os objetos, todos os elementos, mas daqueles que, em uma hora, a gente consegue tratar e que tem maior, vamos dizer assim, impacto para o nosso público hoje, né, que estaria interessado em conhecer isso. Bom,
Então, essas funções, gestão política, gestão estratégica, construção de oportunidades, elas estão integradas dentro de um processo, dentro de uma ação maior que se chama governança institucional. Então, quer dizer, a diplomacia corporativa não é um fim em si mesmo. Ela é uma ferramenta, ela é um instrumento extremamente importante buscando um propósito que se aloja, que se define na governança institucional. E essa governança institucional ela tem basicamente 3 componentes: governança política, governança estratégica e um componente se chama CAPA. Em inglês é Context Assessment Problem Analysis, seria a avaliação de contextos e análise de problema. Então, define o problema, estabelecer quais são os objetos, definir as políticas, alinhar com os orçamentos, definir o portfólio de estratégias, que recursos vão ser empregados, medir tudo isso. E, neste processo, estabelecer usar os mecanismos de governança para, no caso, o mecanismo da diplomacia corporativa dentro da governança institucional para poder atender os propósitos. Complicado? Mais ou menos. Tudo isso é um modelo, isso é outra coisa importante. Isso não é feito de orelhada, como a gente diz, né? Tem os orelhudos, tem aquele que entra nesse sistema eu vi no Facebook e já sou formado nisso. Então, tem modelos teóricos disso, porque as consequências de erros aqui são gigantescas. As consequências de erro aqui são interesse do Estado, a própria corporação, a estabilidade da corporação. Na segurança internacional, nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando do bem mais precioso. Então, tem consequências, os erros aqui não são do tipo ups, como a gente fala. Não, tudo aqui tem consequência, né? Então, a governança política, dentro da diplomacia coercitiva, o que ela faz, né? Se a gente precisasse um eixo chamado eixo da governança política, ela basicamente alinha os interesses dos stakeholders, né, com o orçamento. Através do quê? Para isso estabelece políticas. Então a instituição define as suas políticas no alinhamento dos interesses do stakeholders management, da gestão dos stakeholders, com a gestão orçamentária. E isso é complicado. É muito complicado. Primeiro porque as relações não são lineares e simples. Depois você não traduz um no outro direto, você precisa de interfaces, de pontes de tradução. Parênteses. No Brasil, a gente chama de política 3 coisas diferentes. 2 minutinhos só para me explicar isso, porque é muito importante. A gente chama de política o que em inglês se define como policy, que a policy seria uma tradução de uma diretriz política. É o elemento mais forte de tudo isso, é uma política, é uma ação empreendedora que define os eixos de atuação possível, estabelece os limites válidos e não válidos para a atuação da força ou a atuação institucional. Então, isso é a policy. Política em português e espanhol também. Política também significa politics. A politics significa a interação dos stakeholders numa dinâmica entre checks and balances, de pesos e contrapesos, de interesses, de todas com todas as cores que as interações humanas existem dentro da institucionalidade. Honestas, desonestas, ou claras, não muito claras. Esse universo é o politics. E tem a polity, é onde se define a estrutura através do qual a politics, a política,
estabelece e prioriza as policies. Em português não faz o menor sentido. A política, politics, através de um processo de política que define as políticas. Então, percebe já a dificuldade da gente entrar nesse tema. Mas vamos, sempre que eu me referi à política aqui, eu estou referindo a policy, as diretrizes políticas, a esse elemento fortíssimo que tem a capacidade de gerar ação. Então, não é porque, eu quero, e daí? Eu quero que aconteça alguma coisa, mas se eu não tiver um mecanismo através de que isso aconteça, a gente chama de uma forma jocosa inquerismo. Eu não queria, tá bom. Então a gente precisa ter isso. E este processo de stakeholders management, ele é crítico para o estabelecimento das policies. Bem, case agora. Vamos falar um pouquinho da experiência aqui, de que isso aconteceu. Durante 4 anos, eu liderei o processo de reforma institucional em vários países. Um deles foi na Guatemala, 4 anos. Quais eram os stakeholders? O primário era o Ministério da Defesa, o ministro, mas tinha o Gabinete de Segurança Institucional, tinha a presidência, tinha as Forças Armadas, você tinha a polícia, você tinha os agentes civis. Acabou? Não, você tinha todo o lado americano. Então a gente tinha o Comando Sul, o Pentágono, o embaixador dos Estados Unidos na Guatemala, você tinha o Departamento de Estado, o DOS, você tinha múltiplas agentes de governo, a gente tinha DIA, Rand Corporation. Está vendo quanta gente estava envolvida? Na ponta tinha lá o Salvador, e era o Mark em um determinado momento, e nós trabalhávamos. Mas o que tinha por trás? Esse universo de stakeholders, todos com interesses nessa. Dificílimo alinhar, porque os interesses, por mais que você diga clareza, não eram os mesmos. Você tinha interesse que, depois de um certo tempo, se mostraram escusos. O presidente acabou preso. O ministro da Defesa foi preso durante o processo em que nós estávamos trabalhando. Quer dizer, corrupção aparecia ao monte. Então, o processo não é um processo simples de você fazer uma negociação. Não, esse processo é bastante complexo. Além disso, você tinha os países vizinhos, que você não pode simplesmente querer investir na Guatemala, destabiliza todo o ambiente, toda a região, mas, ao mesmo tempo, você não pode tratar a região de uma maneira uniforme, você tem que respeitar as individualidades. Esse é o ambiente, essa é a gestão de stakeholders. Então, a gestão política, a definição das policies, tem que considerar isso aí tudo. Bem, então, ele é um processo lento, muitas vezes, é um processo de barganha. Né? E esse processo todo tem um conjunto de atores que está olhando com muito interesse. Os corruptos. Você tinha o narcotráfico violentíssimo lá, você tem as maras, as gangues. Então, o ambiente não é um ambiente pacífico, é um ambiente extremamente tenso. 4 anos, quase 5 anos depois, um dos interlocutores, um dos stakeholders internos, que era responsável por uma negociação, ele era um líder de quadrilha, de narco, e só foi preso depois. E durante todo esse tempo ele estava, entre aspas, jogando o jogo ali, e a gente não sabia. Então, isso é stakeholders management e esse processo de definição da política. Um outro exemplo, quando teve aquele acidente em Mariana, no desastre da Samarco, né, que rompeu a barragem de Mariana, eu fui o líder do processo durante uma fase que desenhou a estratégia, montou o gabinete, fez gestão de crise, bem na fase após o acidente, né, uns dias depois, até estabilizar. Ali a gente tinha 600 quilômetros de rio, Marinha do Brasil estava envolvida, Brasília envolvida, fortíssima demanda de gestão de risco. Parou aí? Não. A gente tem um outro exemplo, eu trabalhei com a Monsanto,
na parte de estratégia, Nestlé, 3M, e tem um ator extremamente importante que a gente chama de matriz. Não é, tá bem, o ator Brasil, ou o ator seja o que quer, mas não está dentro da pólice da matriz. Então, todos esses são elementos que estão em jogo na governança política. E você vai tirar daí, desenhar o portfólio de políticas e fazê-lo alinhar com o orçamento. Porque se você não fizer isso, você não estabelece mecanismo de governança política. E a gente tem um ditado dentro desses modelos, assim, quem tem poder é quem controla a governança política. Poder é isso. Os outros têm força, influência, mas poder de decisão, poder é quem tem o controle da governança política. Porque ele tem na mão as políticas e o orçamento. E o mecanismo de alinhá-los é o crucial para uma boa governança. Né? Agora, dois aspectos importantes daí. Os objetivos durante esse processo, os objetivos dos stakeholders, eles coevoluem. Então, não quer dizer que começou, está estático, definiu tudo bonitinho, vamos começar, faz aquele, entre aspas, planejamento cartesiano hierárquico, vamos em frente, está resolvido. Balela, não é assim. No que você começa, os atores se definindo, os objetivos vão mudando. E você tem que o tempo todo trabalhar com processos de mudanças, né? de dinâmicas internas, fazendo com que os objetivos sejam modificados. E eles são, se você quiser congelar, você está resolvendo um problema que não é mais aquilo que a instituição precisa. Então você precisa estar o tempo todo validando com os stakeholders o processo e acompanhando esse desenvolvimento. Bem, então, essa é a dificuldade, uma das dificuldades. A outra dificuldade é que aí mora a corrupção. E tem, em alguns países, é endêmico. A corrupção estava em todos os lugares, em todos os cantos que você podia imaginar, tinha corrupção. Como eu disse, presidente preso, ministro preso, vários generais presos, etc. E o terceiro ponto é o seguinte, fazer a gestão de stakeholder, na minha experiência, é muito mais difícil, muitas vezes, na sua linha de atuação, ou seja, aqueles que estão diretamente interessados no desempenho do gestor, bem, que no meu caso eram as agências americanas. Dificílimo, porque o próprio Pentágono, muitas vezes, e por uma questão natural, entrava em discordância de alguns elementos e prioridades que vinha do Departamento de Defesa, o Pentágono. Então, os atores internos não quer dizer que são todos amiguinhos, não. Você tem todos stakeholders. Não chama nem de amigo, nem de inimigo, são stakeholders. Bem? Então, esse é o estabelecimento da governança política. Aí dentro você tem a gestão de riscos. Então, a gestão de risco é parte desse processo, né? E a gente fala gestão de risco, mas na realidade ele tem vários subcomponentes. Você tem o que se chama risk control, controle de risco. Risk streaming, ou seria o alinhamento de riscos. Risk mitigation, mitigação de risco. E o outro é risk allocation handling, que seria alocação e manejo de riscos. Então, também não é um único objeto fazer uma listinha de dificuldades que fez gestão de risco. Não é bem isso. E na Samarco, por exemplo, quando um dos momentos que deu problema para a gente, a gestão de risco era uma lista universal de tudo que podia acontecer. Eu falei, isso aí não leva a nada. Então, qual é a distinção, onde vai? E outra coisa importante nesse processo de gestão de risco são o número de expertos que tem. Todo mundo entende desse negócio. Principalmente o consultor que chega para mostrar serviço. E tem experiências, não são boas, do tipo, você tem consultorias grandes que ganham uma consultoria por causa do nome, muitas vezes vai lá e manda o que tem. E a pessoa, o pobre coitado, chega lá mais perdido que segue em tiroteio. Né? Mas a marca está lá. Mas a marca não é a solução. Na governança institucional, você tem que fazer.
que é uma questão importante, né? E teve outras condições, não vou falar mal da consultoria, não. Tem elementos, eu trabalhei em consultoria grande, eu fui diretor da PwC. Você tem instituições, em determinado momento, ela recusa um determinado contrato, participar de determinada coisa, porque aquele negociação, aquele objeto, na realidade, quer se escorar na consultoria para validar, muitas vezes, uma ação que não podia validar. Bom, gestão de riscos, então, é esse elemento aí dentro. Tem uma experiência brutal, enorme de como se faz isso. Agora, você precisa medir tudo isso. Não adianta querer fazer, não. Tem um ditado, uma vez eu falei isso numa conferência e ficou. Não existe, né? Você não pode fazer governance em cima do que você não é capaz de medir. Se você não é capaz de medir, você está contando história da carrocinha. Você tem que ser capaz de medir qualitativamente, quantitativamente. Agora, medir isso não é fácil. Para isso que existe o que a gente chama de métricas analíticas, analytical metrics. Então, é possível, sim, medir dissuasão, capacidades, medir risco, para responder perguntas dificílimas, como, por exemplo, quanto é suficiente, quanto de defesa, quanto de força, quanto eu tenho que crescer uma instituição para poder definir um conjunto de prioridades, como, por exemplo, market share. Se você não ser capaz de medir isso, a resposta que o consultor vai te dar é o máximo possível. Olha, o máximo possível é caro demais, não é? Então você vai, tá ótimo, muito obrigado, mas eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz, dentro dos recursos que eu tenho. Bem? Então, medir é crítico. E a gente tem uma série de ferramentas para isso. Uma delas a gente chama de CMMI, desenvolvida pela Kellogg, chamado Análise da Maturidade Institucional. É o grau de estabilidade, etc. A gente usa muito isso em Merger and Acquisition. Como eu participei de alguns processos em que uma empresa estrangeira de grande porte queria comprar uma outra empresa. Quanto vale essa empresa ser comprada? Se você for olhar, a empresa não era muito grande, mas e como é que você mede a tecnologia dela? Qual é o valor da empresa? É muito usado essas ferramentas, né? Bom, e você tem outros elementos, então, dentro da métrica analítica, outras ferramentas. Se esse eixo da governança estratégica é um eixo horizontal, você tem um eixo vertical, governança política, você tem um eixo vertical da governança estratégica, que é a própria gestão do portfólio de estratégia e o que a gente chama de logística estratégica. Olha, é alinhar a estratégia, simples, né? Alinha a estratégia com a capacidade de sustentação. Também, como? Quais são as estratégias? E a outra coisa, quando você chama, eu penso, cadê as estratégias? O que me mostra muito é um plano. Mas a estratégia está aí, a estratégia está na cabeça do CEO. Bom, então, nós temos que traduzir isso em elementos que sejam claramente entendidos pelos stakeholders, porque eu vou trabalhar em cima dessas estratégias para poder sustentar as ações. Se esse tem uma governança estratégica, uma governança política, governança estratégica, o entorno é o que se chama o CAPA, como eu mencionei, que é qual é o problema e qual é o contexto em contínua evolução. Então, também ferramentas analíticas que nos permitem identificar e isolar o problema. Erro muito comum. Fulano de tal fez um cenário, fez uma análise de inteligência na empresa tal, vamos usar que é bom. Não usa que não vale, você vai dar com os burros na água. Porque neste processo você tem que fazer o seu, porque o seu problema emerge dentro do CAPA e ele é particular para a instituição, inclusive como ela vê a dinâmica dos stakeholders. Bem, se esse processo, então, do CAPA, ela interfaceia com as 7 dimensões que eu falei. Para quê? E no final eu estou querendo saber quais são os arranjos de competências que eu vou ter. Esse arranjo de competências pode ser capacidade de defesa, competências operacionais, capacidade de produção, como você quiser definir. Teve empresa dessas
grandes que eu mencionei, que elas queriam passar do planejamento linear, cartesiano, etc., para o planejamento por capacidade. Dá trabalho para poder fazer isso, mas se feito. Então, essa lógica de planejamento por capacidade, ela é crítica e central à gestão institucional. Não me venha com aquele planejamento blá, 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 no tipo objeto tal, 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 define uma ação, que é, eu ia falar bullshit, mas é absolutamente equivocado, não serve para nada, exceto papel. Aquele papel bonito, grosso, assim, que você pega, põe tinta dourada na capa, mete na gaveta e esquece. Se é para ser efetivo, você tem que trabalhar com esses arranjos de capacidade. Alguns exemplos. Dificuldades para definir as capacidades. Quando eu trabalhei no México para definir, trabalhando, né, um pedaço na parte de montar as capacidades, uma das coisas que eu me deparei, eu estava na cidade do México, né? Quantas polícias tem? 1.200. Não, você não tem a Polícia Militar de São Paulo, você tem 1.200 polícias dentro do Estado, cada uma sendo independente dos seus interesses. No Brasil, o projeto de força, que seria o planejamento por capacidade, eu sou muito crítico, porque fala-se, mas não é nada disso. Tem erros, tem boas intenções, mas tem alguns erros substantivos que, como ninguém entende muito desse negócio, e também ninguém usa muito isso, deixa-se para lá e vai em frente, é bonito. É como o McDax lá no passado dizia, não importa a estratégia, você precisa ter alguma coisa para mostrar. É a mesma coisa. Né? É muito, por exemplo, compras de oportunidade de sistemas de armas, etc., é difícil integrar dentro do projeto de força. Não quer dizer impossível, mas você precisa saber fazer. Como se articula isso com a estratégia? Você tem muitos erros nesse processo, erros de design. Como você tem corrupção, erros, incompetência nesse processo. E é um dos processos complexos porque você tem regras de lobby. É nesse momento que você está definindo um objeto de capacidade, seja uma grande usina, uma capacidade. Eu trabalhei uma vez numa consultoria para montar todo um complexo agroindustrial centrado em crédito de carbono, álcool, etc. Olha, você tem elementos e interesses ali extremamente complicados. Né? Um exemplo, por exemplo, prático, passou, mas ficou registrado, um registro feio até, os desvios da conduta da própria Embraer na venda do Tucano, na Guatemala, na República Dominicana e outros países. Passou, foi feito, mas ficou uma sequela em cima disso. E isso foi feito na definição do objeto, do arranjo de capacidades, de forma equivocada, permeado pelos elementos com desvios de conduta. Outro elemento importante aí é o seguinte, alguns stakeholders têm interesse, inclusive financiam. O americano, por exemplo, tem linhas de crédito para você ir lá e comprar armamento dele. Legítimo, ele está defendendo seus interesses. Você quer apoio, você quer ação, principalmente os países mais frágeis. Compra, recebe esforço, mas compra americano. Nunca viu dinheiro nem entra no país. Mas entra as empresas fornecem. Então, é um processo muito complicado. Tem escolas disso nos Estados Unidos, Dyson era uma escola que ensinava a fazer isso, os adidos fazerem isso. Bom, além disso, você tem aí dentro, eu já estou terminando, você tem, para que tudo isso ocorra, você precisa ter, dentro da governança corporativa, você precisa ter o que se chama estrutura de relacionamentos e interagências. É através do qual tudo isso ocorre, são os mecanismos, os canais através do qual isso ocorre. Então, exemplo ruim, quando eu estava na Costa Rica, trabalhando na reforma da polícia, o chefe da polícia, pessoa fantástica, o sistema de comando e controle dele eram 4 celulares que ele usava na cinta. Falava, pelo amor de Deus, você não pode usar isso. Você gerenciou um país inteiro com 4 celulares. Quando estourou a crise da Samarco, antes da gente conseguir instalar o Cigan,
Era a mesma coisa, o diretor tinha que ir para o campo e falar celular. Então, você precisa criar os mecanismos e os canais através do qual isso acontece. Isso daí tem uma loja chamada 3C-C3I. 3C significa mecanismo de coordenar, cooperar, colaborar. Depois, comando, controle, comunicações e inteligência. A OTAN tem, o Brasil tem, tudo existe dentro daí. Está mal desenhado? Não vai dar certo. Comunicações não ocorrem, bloqueio, distorcem. Tem casos fantásticos, por exemplo, que quando o presidente americano dizia algo na Casa Branca, durante o Vietnã, ele falava A, chegava Z lá no Vietnã. E dava para demonstrar, o Van Creveld tem um livro lindo sobre isso, demonstrando esses desvios, né, que a própria organização faz. Então, o que eu quero mostrar? A organização é importante, a organização não é cabide de emprego. E a gente trata muito assim, só um cabide de emprego. A organização e o desenho organizacional é absolutamente crítico para permitir que a governança institucional faça fluir as políticas, as estratégias, as intenções através da estrutura de relações de interagência. E na ponta você tem o que se chama de logística estratégica, que é a capacidade de, basicamente, adquirir, sustentar esse material todo. Exemplo, nós trabalhamos no cluster aeroespacial de São José dos Campos. Começa, burro na água, não deu. Por quê? Travou politicamente. Não foi para frente. Um de sucesso, que eu trabalhei um pouquinho no cluster tecnológico na Índia, entre Nova Delhi e Makra. Tem uma cidade que foi feita. Nós tentamos montar um cluster marítimo no Ceará. Barrado, não passou dos interesses. Por quê? Cluster ganha todo mundo. Não é só ganha o interessado que vai ser o dono da empresa. Você precisa, nessas ações da logística estratégica, o governo, com sua função reguladora, é muito importante. E você precisa saber atuar dentro da lei e atuar de maneira a poder trabalhar. Outro aspecto são os marcos de compliance ou de conformidade. Se não tiver marcos de compliance, balela, ninguém cumpre nada. Você pode ter tudo bonitinho, o próprio orçamento, você distorce tudo, porque você não tem marcos de compliance. Contratos são mal elaborados, a legislação muitas vezes se mostra arcaica. Eu tive um exemplo disso quando eu estava ajudando o Peru a elaborar a estratégia de segurança nacional. Você tinha problemas de marco de compliance com as mineradoras, que tinham interesse e muitas vezes outros interesses diferentes daquele que o próprio Estado teria. Finalmente, esse é o último ponto, você tem o chamado marco epistêmico. Então, você tem o marco de compliance e o marco epistêmico. O marco epistêmico está extremamente relacionado ao que se chama do knowledge management, a gestão do sistema de é a capacidade, você precisa disso, você precisa entender o marco epistêmico quando você está trabalhando, o domínio de competência, para poder justificar e sustentar o escopo das ações que você vai recomendar ao empreender. Não é só a legalidade dele, é a própria validade conceitual e lógica, para não ficar recomendando tolices que já não deram certo no passado, coisas de axologia. Então, o marco conceitual é absolutamente importante. Na Trinidad e Tobago, por exemplo, quando eu estava trabalhando no desenho da força, nós tivemos que montar todo o PMI, o sistema de educação militar, que não tinha. Então, a cultura institucional fica fragmentada. Então, é muito importante esse marco epistêmico. O próprio marco epistêmico, a criação, é parte do objeto da governança corporativa e evolui, e você tem stakeholders interessados nisso. Porque, um caso que eu trabalhei foi o seguinte, uma agência americana tinha um marco de como fazer tudo isso. Eu tinha outro. Briga de foice no escuro. Por quê? Porque é o contrato de quem ia fazer isso. Vários milhões de dólares envolvidos nesse processo. Nós ganhamos
porque apresentamos todo o processo, toda a nossa proposta, em cima de um marco conceitual, que é quando o governo diz, não, peraí, aqui tem solidez. Bem, termino aqui dizendo o seguinte, então, esse universo, esse marco, é que vai definir como é que você vai formar as pessoas para atuar nisso tudo que eu falei. Então você tem as disciplinas, nascem daí. Não é um conjunto de disciplinas que você pega, põe dentro de um currículo e faz, agora é isso. Agora é governança corporativa, governança... Não, o conjunto das disciplinas nasce do marco e não ao contrário. Aí você tem Economics of Security, Defense Economics, Environment Economics, Complex Program Management. E todas essas disciplinas, a Defense Studies, que vêm desse elemento, desse marco, para permitir você formar as pessoas capazes de atuar nisso aí. Qual foi a grande dificuldade que eu sempre enfrentei nesse país? Professor. Alunos a gente tinha, professor, porque isso tudo que a gente vem falando, ele se marca, não é uma coisa que você encontra prontinho, fácil. Ele é um processo ainda em construção. Então, vamos dizer, o Salvador tem a verdade absoluta. Falso, não tem uma verdade absoluta. O que a gente tem são modelos que vêm funcionando bem. Ponto. Isso não é uma teoria geral ainda. Tá bem? Termino dizendo, o alcance da diplomacia corporativa em prol da segurança, não, na segurança institucional, ela tem um alcance público, privado e público-privado. Os exemplos que eu vi de Samarco, onde tinha Vale, outras empresas. Então, você tem várias ações para fazer tudo isso. Você tem o Critical Redesign, que é a metodologia que a Fabiana mencionou, que eu desenvolvi. A gente muitas vezes pode usar um Wargame. Tem várias formas de empregar. Mas se você não tiver o marco e gente para saber fazer, é melhor canja de galinha e descansar para não fazer bobagem. Tá bom? É isso. Só isso. Vamos lá, o professor Dr. Salvador Daza contribui com diversas emissoras de televisão e jornais do Brasil e exterior, provê apoio à análise de diversos jornalistas especializados, é também comentarista internacional e membro de grupos editoriais de revistas e publicações técnicas de segurança e defesa. É professor convidado do curso de Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo da FIA, que inicia em fevereiro de 2021, de modo online e presencial, e as inscrições já estão abertas. Talvez a Cláudia consiga deixar o link aí para vocês acessarem facilmente. Temos perguntas, professor. Vamos iniciar com a pergunta do Jorge. Quando a diplomacia corporativa falha, qual o alcance das consequências na segurança internacional? De uma forma bem rápida, e lembrando aquilo que eu falei, se você falha isso, o efeito imediato é você não conseguir atender os interesses da instituição. E isso gera uma cascata de consequências. Sobrecustos. Além de não conseguir bem, você tem sobrecustos. Muito tempo para poder resolver o problema. Depois, você impacta negativamente no ambiente, criando resistências até mesmo para você tentar uma segunda vez. E na pior dos casos, você tem diversos mecanismos de agressão ao ambiente, rupturas tecnológicas e guerras. Conflitos armados, tudo isso vem de falhas da governança em seus vários momentos e vários módulos de ação. Então, as consequências são muito importantes e eu digo, a governança corporativa é absolutamente necessária para os ambientes complexos, né? Por isso tem o Complex Program Management, né? E é absolutamente crítico para as empresas, atores que estão nesse processo de arrancar, por exemplo, nesses tempos de incerteza de Covid, o que vem acontecer. Se você for fazer planejamento hierárquico por objetivo, dá com os burros na água. Você tem que começar a pensar capacidades. Bem?
Então, essas são as consequências, são nada aqui, erros aqui, como eu disse, não tem ups, não dá para voltar atrás, vamos apagar e começar de novo. As consequências emergem nos vários pontos, dos vários módulos do modelo. Pergunta da Carolina. Como se qualifica a gestão de contratos internacionais na governança institucional? Os contratos, eles aparecem em 3 pontos importantes. Ele aparece, o processo negociador, ele aparece no Stakeholders Management. O objeto aparece na logística e estratégia. E a execução, a sua tradução em orçamento, aparece na gestão das estratégias e depois no pressuposto. Então, o contrato, aquele papelzinho que a gente vê, ele tem 4 elementos que têm que ser alinhados para poder emergir alguma coisa e torná-lo efetivo. Erro na gestão de stakeholders, você não define bem o objeto do contrato. Erro na logística estratégica, você define o objeto errado para atender aquele interesse. Você compra o navio errado porque não sabe bem definir e entender aquilo. Erros do contrato, na gestão de contratos dentro da estratégia, mesmo que você faça tudo certo, não atende o resultado, não gera nada. E erros na linha do pressuposto, de orçamento, pressuposto espanhol, você tem sobrecustos, etc. Sobrecustos. Então, a gestão de contrato, ele tem essa estrela de 4 pontas que tem que trabalhar em equilíbrio e sinergia. É aí que a gestão de contratos aparece. O Romeu está perguntando qual a sinergia da figura do diplomata corporativo com um security manager global em uma mesma organização corporativa. Hoje a gente está começando a ver em algumas empresas, modificando dentro da estrutura organizacional, as próprias funções e responsabilidades. Né? Você antes tinha diretor de finanças, diretor de produção, diretor de engenharia. Tá bem. Hoje a gente está pensando, as empresas do planejamento de capacidade, os nomes não estão bem definidos ainda, né? Mas a gente tem os que a gente chama dos technologists, os tecnologistas, que trata do universo de tecnologia, não só de computador, mas todas as tecnologias que a empresa domina. Né? Você tem os warriors, que são aqueles que se preocupam em qual é o objeto, onde é que está, que seria um CEO. Né? Esse objeto que o Romeu fala, que seria o diplomata corporativo e o analista de segurança, eles se confundem dentro da instituição na função da governança institucional. Então, ele, dependendo, é uma empresa, então ele é uma governança corporativa. É governo, então ele assume mais os papéis de um gestor de governança institucional. É uma empresa, uma instituição privada, ele tem vamos dizer assim, uma outra denominação. O importante é que o conjunto de funções é o mesmo. Definido o nome, muitas empresas usam de acordo com a caixa organizacional. Mas já se está mudando para criar caixas que tenham essa competência específica e, normalmente, ela é tão importante que ela é quase que um apêndice ao CEO. Ela trabalha direto com o CEO da instituição. Nem só no nível direção, etc., mas no nível, muitas vezes, assessor. Né? Porque ela tem que estar preocupada. Teve um professor, Cláudio Haas, até por coincidência, que no Facebook, há um tempo atrás, disse o seguinte, que a função do gestor, né, do que faz do supervisor institucional, é exatamente assegurar esse cumprimento dessas funções estratégicas, etc. Está absolutamente certo. Então, não se preocupe com o nome, mas sim com as funções. As empresas têm o nome. Nós temos que reconhecer que, independente se chama abobrinha, abacate ou tangerina,
o que ele faz, a importância, quais são os mecanismos, quais são os modelos. E, finalmente, gente competente para pilotar isso. De picareta não é lugar nesse lugar. Tá bom? Professor Cláudio Raza, me parece que está aqui online nos assistindo. O nome dele aqui aparece entre os participantes. A pergunta do Luciano: aonde se aloja a avaliação do marco jurídico institucional? Dentro do CAPA, dentro do Contest Assessment Problem Analysis. Primeira coisa que eu sempre fiz nos países foi marco jurídico. Você não imagina a loucura que é. Quando eu cheguei em El Salvador, vamos fazer análise do marco jurídico. Tinha lei caduca, leis obsoletas, o sistema extremamente judicializado, ninguém pode fazer nada. Então, primeira coisa que a gente chega para fazer, qual é o marco jurídico normativo? Surpresas enormes que a gente tem. E corrigir isso não é fácil. Quando eu trabalhei no Paraguai, por exemplo, é outro país, tem grandes amigos lá, extremamente judicializado. Se não tiver lei, não funciona. Mas as leis ficam obsoletas e vão ficando. Bem? Então, o marco jurídico institucional, alojado dentro do contexto, porque ele delimita as possibilidades de atuação, entendimento, e você tem que pensar, atuar. Você tem que primeiro agir dentro da lei, dentro do marco. Até para mudar o marco, vamos dizer, a cultura institucional, que muitas vezes é importante, com novos ensinamentos, novos cursos, etc., mudando as pessoas, para poder alcançar a cultura e esse processo cultural forçar uma mudança normativa. Então, o gestor tem que acompanhar tudo isso, porque não pode... A gente muitas vezes trabalha numa linha muito tênue. Do outro lado, tem muita gente que está de olho em erros. A gente não pode cometer erros, principalmente em cima dos marcos. Tudo bem? Então, respondendo de forma objetiva, está dentro do marco, dentro do CAPA. Professor, muito obrigada. A gente tem uma proposta de encerrar em até no máximo 1 hora. Então, quem quiser se aprofundar mais no assunto, a Cláudia já deixou o e-mail dela para o contato para o curso, em que o professor doutor Salvador Raza será o nosso professor convidado. Inicia em fevereiro de forma presencial e online. Tem outros temas da diplomacia que ao longo dessa quarentena a gente fez vários webinars e eles estão disponíveis lá no nosso canal FIA Business School. Vários temas, Maristela Bastos, está muito interessante. Eles foram bastante presentes, o pessoal do IRICE e do Progesa, nesse sentido, nessa quarentena. Muito obrigada, professor, pela sua participação. O professor estava lá nos Estados Unidos falando com a gente. Que cidade mesmo, professor? Perto de Washington? Fort Belvoir, na Virgínia, ao sul de Washington. Muito obrigada. Obrigada, Aguinaldo, que manteve a gente conectado todo esse tempo. E também a Cláudia, do Instituto IRICE, que promoveu esse encontro entre a gente. Uma boa noite a todos.